noite a todos, né? Hoje o podcast Campeão dos Gramados está tendo o prazer, né, de trazer aqui no nosso estúdio um grande amigo, um grande irmão, né, que esteve presente, inclusive na minha infância, né? Nos conhecemos no João 23, né? E eu queria aqui apresentar a vocês o meu amigo Thor. E inclusive, né, foi eleito, né, um dos melhores goleiros da Baixada Fluminense, entendeu? Ou melhor, para dizer a verdade, numa votação, né? Essa votação, inclusive, ela aconteceu, foi contestada, está em análise ainda, mas aconteceu. E eu vou dizer a vocês, é um grande amigo, é um grande irmão. Eu conheci no João 23, no Colégio João 23, né? E engraçado que naquela época ele era zagueiro, que depois se tornou um grande goleiro, um grande amigo e grande irmão. Eu estou aqui para apresentar a vocês o meu amigo Thor, que veio lá de Angra dos Reis para poder nos deixar felizes e com a sua presença, e ele vai contar um pouco da história da vida dele para a gente no futebol. Pode falar, Thor. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paulinho Pirulito. Boa noite, meu grande e querido aí, Toninho. Cara, peça gente finíssima. E é o cara da polêmica. Esse aí é o homem que quem jogou mais. Esse aí foi onde ele realmente criou essa polêmica aí do quem garrou mais, fulano ou cicrano. Então, realmente, mas isso aí é coisa de passado, é coisa de momento, é brincadeira. Só que às vezes as pessoas levam pelo outro lado aí, mas é isso aí. Mas é isso aí, Alexandre. Realmente nós nos conhecemos ainda jovem, né? Garoto até de menor idade, no caso, né? Mas tivemos o prazer de jogar juntos no time do João 23, grande colégio, saudoso colégio João 23. Existe ainda, né? Mas é saudoso porque nós passamos lá por muitos tempos lá e tivemos ali, eu fiz lá até a 8ª série, depois eu tive que sair daqui para concluir o meu ensino médio fora daqui. Eu também. Entendeu? Mas foi um grande prazer, foi o único prazer que eu tive de tê-lo jogando ao meu lado. Exatamente, foi nesse João 23, mas nós ainda éramos muito jovens ainda, não tínhamos ainda uma previsão de que realmente nós íamos mais tarde ser essa explosão que todo mundo realmente fala, né? Que nós fomos, que nós somos até hoje, mas infelizmente a idade chega e chega para todo mundo. Mas é aquele negócio, a mesma coisa eu digo de você. Você se tornou-se aqui um grande centroavante, né? Um cara de referência aí dentro das áreas, mas era zagueiro na época, né? Jogava na zaga, igual a mim também. Eu, depois de muito tempo, foi que resolvi realmente passar pro lado do gol. Eu acompanhei, né, essa sua mudança e vim chegar com você no Santana, né? Quando você estava no Santana, eu não cheguei a jogar contra você no Carneiro, né? Uma linda história também que você tem essa passagem por lá, pelo Vasquinho também, eu acho, né? Você passou pelo Vasquinho, mas eu vim pegar você no Santana, né? E como todos viram a sua linda história com o seu grande time que o Santana tinha. E, Thor, eu queria te perguntar o seguinte, uma das partidas que mais te deixou impactado, eu queria que você falasse pra gente. Alexandre, várias partidas realmente traz aquele impacto aí pela qualidade dos jogadores que nós tínhamos, né, cara? Nós tínhamos muitos jogadores de grande referência, muitos jogadores bons de bola, que na época era difícil você arrumar uma vaga até num profissional pela qualidade que os profissionais já eram e pelas qualidades de pessoas que nós tínhamos aqui. Se a gente for citar nomes aqui, vocês vão recordar de várias pessoas que passaram por nosso futebol e que realmente tem uma representatividade muito grande. Então, cara, nós tivemos vários jogos aí muito bons, né? Muito bons nós tivemos aí. O Toninho acompanhou alguns. O Toninho foi um cara que era frequentador da beira do campo aí, sempre
torcendo pra gente, dando aquele incentivo, aquela força. Eu tive o prazer de ver o podcast do Toninho, e ele foi um cara até muito positivo, muito realista, que ele falou que ele nunca jogou muita bola, mas ele só andava com os caras que jogavam. Então, quer dizer, ele realmente estava bem apresentado, porque ele não era o cara que se diz cracão, igual nós tivemos vários craques aqui, mas ele, pelo menos, quando chegava com aquele montão de craque, o cara pensava, esse aí também é outra fera, né? Então é isso aí, cara. Mas eu tenho um prazer muito grande de estar hoje com vocês aqui, tá? Para poder contar um pouquinho do nosso futebol de várzea. E isso aqui ficar marcado no registro aí da nossa vida, da nossa história, né? Porque as pessoas só vão procurar outras pessoas que realmente tiveram representatividade em alguma coisa, né? E a gente, graças a Deus, nós tivemos esse prazer de ter e fazer com que os campos aqui lotassem para poder assistir a gente. Tinha coisa que me emocionava muito quando eu acabava um jogo ali no Santana, pessoas que vinham às vezes de Madureira, pessoas que vinham de Jacareí, vários lugares. O cara, pô, cara, não é brincadeira não, eu venho aqui só para te ver garrar, você garra demais, cara, você é fera, você é fora de série. O Pio era um dos caras que era o cara do Varadinha antes, né? Nós, em um jogo aí, até no jogo que nós ganhamos de 5-2 de vocês. Foi, na decisão, no terceiro jogo. Foi o terceiro jogo seguido. Exatamente. Aí ele veio me falar, eu desejar boa sorte na partida, né? E tomara que você não esteja tão feliz conforme você tem em todos os jogos. Então, agora, foi a coisa que marca na gente. Não te cortando, já te cortando. A tua transição de zagueiro, você era um zagueiraço também, para goleiro, isso aconteceu com... Antes da gente ter jogado no João 23, a gente já brincava negócio de dupla, né? Jogava dupla, e eu tinha um parceiro, Elinaldo, até chamado de Prego, todo mundo conhece ele como Prego aí, mora lá na Maria Helena. Eu já escutei falar dele. Maria Helena. Então, o que acontece? A gente jogava e eu e ele, a gente era imbatível, a gente era invencível mesmo, era difícil de tirar a gente da dupla. Então porque ele também agarrava bem, e aos poucos eu fui me tornando mais conhecido. Aí o Tomás, que era o cara que comandava o futebol lá no Carneiro, me via jogando aquilo lá e falou, pô, aquele moleque ele agarra muito, só que a vaidade dele. Aí fui procurar ver, eu era de menor, aí eu não podia jogar. Depois de 16 anos eu fui jogar no segundo quadro. No segundo quadro do Carneiro, eu joguei de 15 para 16 anos. Aí joguei e fiquei um bom tempo jogando no segundo quadro. Depois meu irmão assinou, que meu irmão jogava de ponta direita no Carneiro. Aí ele me assinou para me jogar um campeonato com eles aí, se responsabilizando por mim, né? Que eu era de menor idade. Como meu irmão era ponta direita ali, ele não, pode deixar que eu assino e me responsabilizo por ele. Aí eu fiquei jogando de lá pra cá, eu costumei, gostei do gol e fiquei direto. Eu tive o prazer, né, de ver você agarrar e tive o desprazer, né, de jogar contra você, porque era muito difícil bater com você. Eu acho que eu não me lembro de ter feito gol em você, não. Eu já fiz gol em vários goleiros, né? Mas eu não me lembro de ter feito gol em você. A única oportunidade que eu tive clara de fazer um gol em você foi aquele fatídico pênalti, né? Naquela decisão do segundo turno do campeonato de 1976, eu acho, 77. Não, 80, foi 80. Que foi aqui no Americano, né? O nosso time tinha que ganhar o Americano lá no campo do Campos Elíseos e o Santana tinha que ganhar o Mariolândia. Nós tínhamos que perder e vocês tinham que ganhar o Mariolândia. Aconteceu que nós perdemos, o Varadinha perdeu o Americano, o gol do Ney Bocão lá em Campos Elíseos, e vocês ganharam o Mariolândia e viemos decidir um turno aqui no Americano. Nós tínhamos ganhado já o ganho no primeiro turno, o Varadinha, e viemos disputar com vocês. E nesse jogo é essa lembrança, né? Eu conversando com o Jorginho, com o Naldinho, com o Manel Português, no meio de campo, eu vi você passando por trás. Você de repente não está lembrando nem dessa história, mas eu não esqueço nunca, você passando por trás, aquela camisa amarela, que eu não esqueço também. Eu falei, gente,
pênalti, eu só bato do lado esquerdo do goleiro, que ele não pega. Eu tenho certeza que naquela hora você escutou. Conclusão, naquela partida você estava ganhando de 1-0 e saiu um pênalti a nosso favor. O Manuel Português me pegou a bola e eu botei a bola na maior tranquilidade ali com você. Todo mundo, o torcedor Santana, que era uma torcida também muito grande, foi para trás do gol, dizendo que vai perder. E eu tranquilo olhando para você, Tó. Quando eu parti para aquela bola, eu vi aquela camisa amarela se jogando para o lado esquerdo, eu bati para fora do seu lado direito. Tó, você acabou com a minha carreira de batedor de pênalti ali, entendeu? E depois teve um outro jogo, né? Esse jogo vocês foram campeão do turno, depois teve um outro jogo, que é esse jogo que foi bater pênalti até às 7 da noite e a partida foi interrompida. Você lembra disso, né? Sim, lembro sim, o Alexandre. É aquele negócio, né? O jogador, rapaz, ele realmente quer trabalhar o psicológico de alguém, né? Então aquilo aqui realmente eu senti que você falou aquilo, eu até levei fé, eu acreditei, né? Mas pô, eu fui pro lado do qual você realmente falou que o goleiro não pega. Realmente é o lado mais difícil do goleiro pular, entendeu? Eu me sinto melhor pulando pro lado direito, pro lado esquerdo. Eu falei por falar, mas você... Não, mas é aquele negócio, é uma jogada psicológica. Se o cara realmente, você tivesse tido a sorte da bola ter entrado, quer dizer, o resultado da partida seria outro, né? Seria outro. Empatava o jogo, né? Não ia ganhar, empatava. Mas é um jogo inesquecível na minha vida, até porque foi com você, entendeu? E é o que eu estou te falando. Eu não lembro de ter feito gol no time que você agarrou contra mim. E eu sempre tive você como um grande goleiro, como você foi eleito, né, naquela eleição que o Toninho fez. E eu tive todos, inclusive, né, o Rogério, que faz parte do nosso grupo, ele ficou em segundo lugar, ele tem os números daquele sorteio, ele lembra os números daquele sorteio, entendeu? Então, o que acontece? Um abraço para o Rogério, tá, que não pôde estar aqui hoje com a gente. Agora, Tó, os times que você jogou, em termos aqui, Santana e tal, e lá em Angra do Reis, você, né, tu também continuou lá, a sua carreira no Angra do Reis, ganhando com seus amigos, com o time de futebol lá em Angra do Reis. Ô, Alexandre, a gente sempre tem... o cara que é apaixonado por futebol é aquele negócio, onde ele vai, ele quer uma vaguinha, né? Isso. Eu, quando cheguei em Angra do Reis, eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu comecei jogando na zaga e realmente eu era um cara que... todo mundo pensava que eu era só zagueiro mesmo, né? Nunca fiz. Eu falei, enganou lá também o pessoal? Lá eu cheguei porque eu gostava de jogar na zaga, né? Aí nós fomos com a final do campeonato e os nossos dois goleiros eram irmãos, dois irmãos, não apareceram. E os caras eram bons, eram muito bons os dois. O treinador no vestiário, José Carlos Barbosa, o cara era muito técnico mesmo, um cara muito bom. Ficou maluco, né? Falou, pô, o que eu faço agora? Sem goleiro. Aí eu falei com ele, pô, dá licença, posso falar contigo aí? Ele falou, o que é? No meio, dentro do vestiário, peguei todo mundo. Humildemente. Humildemente, como sempre. Aquele negócio, cara. Se você confiar em mim, eu posso ir no gol para poder tentar tampar um buraco aí, você que sabe, aí é contigo. Mas como é que vai ficar a zaga? Ele levava tanta fé em mim na zaga que eu comia a zaga. Você é bom zagueiro. Cara, a zaga você dá teu jeito, mas o importante agora é o quê? Né? O gol, deixa eu quebrar esse galho no gol aí. Ele pegou, confiou em mim, sem saber se eu era goleiro ou não. E quando eu entrei, realmente eu arrebentei. Nesse jogo eu peguei 2 pênaltis no tempo normal. Peguei 2 pênaltis, ele falou, depois que acabou o jogo, nós fomos campeão. Eu falei assim, nunca mais os dois, pode chegar 4 goleiros agora aí que você nunca mais sai do gol. Você e o nome desse time, você lembra? O nome do time era Frade. No Frade. Inclusive, Tó, né, em 2 oportunidades de aniversário seu, nós jogamos lá, né? No Frade, foi no Frade que eu fui 2 vezes, né? E tive a oportunidade de conhecer o pessoal lá e você fazendo aquela fechada maravilhosa pra gente lá, aquele grande, sendo um grande anfitrião,
o pessoal nos tratou muito bem lá, foi muito legal. E você lá realmente, o pessoal tinha você como um grande goleiro, um grande ser humano, como você sempre foi, né? Rapaz, aquele negócio, é o que eu sempre falo, o futebol nos dá esse prazer da gente escolher com quem a gente quer jogar, aonde vamos jogar, né? E o que devemos fazer dentro de campo. Sempre a gente vai fazer alguma coisa que seja em prol, em benefício ao time que a gente está defendendo, né? Cada um defende a sua camisa e realmente, igual eu falei ainda há pouco aqui, a gente passa por vários times que a gente joga. Eu joguei no Frade lá no Angra, joguei no Frade, eu joguei no tal de Flamenguinho, que tem lá também, que é um time muito bom. Foram vice-campeão o ano retrasado, comigo no gol, perdemos na final para o time lá do centro de Angra, que é muito bom, tem muitos caras bons, entendeu? Aí, infelizmente, cara, a gente escolhe o time que quer jogar, mas do outro lado também tem adversário sempre. à nossa altura ou até superior a gente, né? Então igual eu falei, tem muitos times bons e você tem, igual a frase que o G10 sempre fala, os campeões andam juntos, né? Isso, e você realmente você vive ali dentro daquele termozinho de campo ali, daquele pedaço, aquele retangular ou quadrado, o que o cara queira interpretar ali, a figura geométrica. Aí o que acontece? Pô, você ali você está ali para dar o seu suor, para dar a tua garra, para dar a tua vontade em defesa do time que você está defendendo, né? Então, cara, a gente faz muito isso aí em campo, né? Não só aqui, que a gente se entregava de corpo, alma e coração, como em qualquer outro jogo, em outro time que a gente joga. Lá em Angra eu joguei em 4 times lá, que em todos os 4 que eu passei fui campeão. Então, pô, eu também tenho a minha história marcada lá, porque eu sempre me entreguei muito dentro de campo, tanto jogando na lateral esquerda, na zaga, como jogando no gol, entendeu? Essa turno aqui no americano, nós tínhamos ganho o primeiro turno, Varandinha, e viemos disputar com vocês. E nesse jogo essa lembrança, né? Eu conversando com o Jorginho, com o Naldinho, com o Manel Português, no meio de campo, eu vi você passando por trás. Você de repente não está lembrando nem dessa história, mas eu não esqueço nunca, você passando por trás, aquela camisa amarela, que eu não esqueço também. Eu falei, gente, pênalti, eu só bato do lado esquerdo do goleiro, que ele não pega. Eu tenho certeza que naquela hora você escutou. Conclusão, naquela partida você estava ganhando de 1-0 e saiu um pênalti a nosso favor. O Manel Português me pegou a bola e eu botei a bola na maior tranquilidade ali com você. Todo mundo, o torcedor do Santana, que era uma torcida também muito grande, foi para trás do gol, dizendo que vai perder. E eu tranquilo olhando para você, quando eu parti para aquela bola, eu vi aquela camisa amarela se jogando para o lado esquerdo, eu bati para fora do seu lado direito. Então, você acabou com a minha carreira de batedor de pênalti ali, entendeu? E depois teve um outro jogo, né? Esse jogo vocês foram campeão do turno, depois teve um outro jogo, que é esse jogo que foi bater pênalti até às 7 da noite e a partida foi interrompida. Você lembra disso, né? Sim, lembro sim, Alexandre. É aquele negócio, né? O jogador, ele realmente quer trabalhar o psicológico de alguém, né? Com certeza. Então, aqui realmente eu senti que você falou aquilo, eu até levei fé, eu acreditei, né? Eu sei. Eu fui pro lado no qual você realmente falou que o goleiro não pega. Realmente é o lado mais difícil do goleiro pular, entendeu? Eu me sinto melhor pulando pro lado direito. Você acha mesmo? Eu falei por falar, mas você... Não, mas é aquele negócio, é uma jogada psicológica. Se o cara realmente, você tivesse tido a sorte da bola ter entrado, quer dizer, o resultado da partida seria outro, né? Seria outro. Empatava o jogo, né? Não ia ganhar, empatava. Mas é um jogo inesquecível na minha vida, até porque foi com você, entendeu? E é o que eu estou te falando. Eu não lembro de ter feito gol no time que você agarrou contra mim. E eu sempre tive você como um grande goleiro, como você foi eleito, né, naquela eleição que o Toninho fez,
E eu tive todos, inclusive, né, o Rogério, que faz parte do nosso grupo, ele ficou em segundo lugar, ele tem os números daquele sorteio, ele lembra os números daquele sorteio, entendeu? Então o que acontece? Um abraço para o Rogério, tá, que ele não pôde estar aqui hoje com a gente. Agora, Tó, os times que você jogou em termos aqui, Santana e tal, e lá em Angra dos Reis, você, né, tu também continuou lá a sua carreira no Angra dos Reis, ganhando com seus amigos, com o time de futebol lá de Angra dos Reis. O Alexandre, a gente sempre tem. O cara que é apaixonado por futebol é aquele negócio, onde ele vai ele quer uma vaguinha, né? Isso. Eu, quando cheguei em Angra dos Reis, eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu comecei jogando na zaga e realmente eu era um cara que todo mundo pensava que eu era só zagueiro mesmo, né? Nunca fiz. Enganou lá também o pessoal? Lá eu cheguei porque eu gostava de jogar na zaga, né? Aí nós fomos para uma final do campeonato e os nossos dois goleiros eram irmãos, dois irmãos, não apareceram. E os caras eram bons, eram muito bons os dois. O treinador no vestiário, José Carlos Barbosa, o cara era muito técnico mesmo, um cara muito bom. Ficou maluco, né? Falou, pô, o que eu faço agora? Sem goleiro. Aí eu falei com ele, pô, dá licença, posso falar contigo aí? Ele falou, o que é? No meio dentro do vestiário, peito todo mundo. Humildemente. Humildemente, como sempre. Aquele negócio, cara. Se você confiar em mim, eu posso ir no gol para poder tentar tampar um buraco aí, você que sabe, aí é contigo. Mas como é que vai ficar a zaga? Ele levava tanta fé em mim na zaga que eu comia a zaga. Você era bom zagueiro. Você era bom zagueiro. Cara, a zaga você dá teu jeito, mas o importante agora é o quê? Né? O gol, deixa eu quebrar esse galho no gol aí. Ele pegou, confiou em mim, sem saber se eu era goleiro ou não. E quando eu entrei, realmente eu arrebentei. Nesse jogo eu peguei 2 pênaltis no tempo normal. Peguei 2 pênaltis, ele falou, depois que acabou o jogo, nós fomos campeão. Eu falei assim, nunca mais os dois, pode chegar 4 goleiros agora aí que você nunca mais sai do gol. Você vai ver o time lá pro resto. O nome desse time, você lembra? O nome do time era Frade. Frade, inclusive. Em 2 oportunidades de aniversário seu, nós jogamos lá, né? No Frade. Foi no Frade que eu fui 2 vezes, né? E tive a oportunidade de conhecer o pessoal lá e você fazendo aquela fechada maravilhosa pra gente lá, aquele grande, sendo um grande anfitrião. O pessoal nos tratou muito bem lá, foi muito legal. E você lá, realmente, o pessoal tinha você como um grande goleiro, um grande ser humano, como você sempre foi, né? Alexandre, rapaz, aquele negócio, é o que eu sempre falo, o futebol nos dá esse prazer da gente escolher com quem a gente quer jogar, aonde vamos jogar, né? E o que devemos fazer dentro de campo. Sempre a gente vai fazer alguma coisa que seja em prol, em benefício ao time que a gente está defendendo, né? Cada um defende a sua camisa e realmente, igual eu falei ainda há pouco aqui, a gente passa por vários times que a gente joga. Eu joguei no Frade lá no Angra, joguei no Frade, eu joguei no tal de Flamenguinho, que tem lá também, que é um time muito bom. Foram vice-campeão o ano retrasado, comigo no gol, perdemos na final para o time lá do centro de Angra, que é muito bom, tem muitos caras bons, entendeu? Aí, infelizmente, cara, a gente escolhe o time que quer jogar, mas do outro lado também tem adversário sempre. A nossa altura ou até superior a gente, né? Então igual eu falei, tem muitos times bons e você tem, igual a frase que o G10 sempre fala, os campeões andam juntos, né? Isso. E você realmente você vive ali dentro daquele termozinho de campo ali, daquele pedaço, aquele retangular ou quadrado, que o cara queira interpretar ali a figura geométrica. Aí o que acontece? Pô, você ali você está ali para dar o seu suor, para dar a tua garra, para dar a tua vontade em defesa do time que você está defendendo, né? Então, cara, a gente faz muito isso aí em campo, né? Não só aqui, que a gente se entregava de corpo, alma e coração, como em qualquer outro jogo, em outro time que a gente joga. Lá em Angra eu joguei em 4 times lá, que em todos os 4 que eu passei fui campeão. Então, pô, eu também tenho a minha história marcada lá, porque eu sempre me entreguei muito dentro de campo
tanto jogando na lateral esquerda, na zaga, como jogando no gol. Por que acontecia isso? Porque a gente jogava por amor, né? A gente jogava por gostar, jogava porque... Olha só, eu vou te falar uma coisa pra você, eu nunca pedi dinheiro a ninguém para jogar bola, futebol. O coronel lá do Carneiro, né? O nosso amigo o saudoso Isalino, que eu adorava ele, Dail, um abraço para ele também, pro Dail. O seu Isalino uma vez chegou para ele e falou assim: Alexandre, você joga lá em Caxias, estava jogando Nova Esperança nessa época. Ele falou comigo assim: Alexandre, o que você quer para você jogar aqui no time do Carneiro? Eu falei: Isalino, a hora que eu vier jogar no time do Carneiro, eu vou vir jogar por amor, pelo senhor e pela torcida e pelo time. Então naquela época a gente jogava por amor. Agora eu queria que você me falasse um jogo que você inesquecível na tua vida. Fala pra mim. Teus amigos também. Um jogo realmente inesquecível, memorável, esse aí nunca vai sair, foi exatamente aquele jogo lá no Americano que nós ficamos até escurecer para poder tentar sair um vitorioso dali. Acabou que ninguém ganhou, né? Não, naquele jogo não, mas depois vocês foram campeões. O Naldinho batendo o pênalti do lado de vocês e o outro jogador nosso também batendo os pênaltis a nosso favor. E eu manjei bem rápido o modo que o Naldinho batia. Eu falei: agora essa aí eu vou pegar, não tem como correr. E eu olhei para o lado direito, só que quando ele partiu para a bola, eu voei para o lado esquerdo, espalmei a bola, pegou na trave, voltou, né? Aí era só o Justino fazer o gol que a gente era vencedor da partida dele. Aí o árbitro falou que não dava mais. O nome do árbitro era Antônio Gogô. Inclusive no jogo em si, né? Nós começamos o jogo, fizemos 1-0 no gol do Carlinhos Velocidade, que também era muito bom de bola. E depois, logo em seguida, ele foi na linha de fundo, cruzou para trás, o Bocão fez o gol e ele deu impedimento. Então eu acho que quando ele viu lá, né, os pênaltis sendo batidos no jogo, e eu vou dizer uma coisa a você, Tó, ali depois daquele pênalti que eu perdi, né, contra você, cara, eu me senti tão mal aquele dia, né? Eu fui pra casa, não dormi, e eu fiquei pensando o seguinte, cara: eu perdi um pênalti aqui, não tô conseguindo dormir. Imagina um cara que perde no Maracanã naquela época, 150 mil torcedores, 100 mil torcedores, e eu nunca mais vou de pênalti, só, nunca mais. E às vezes eu tô assim, quando eu vejo esses caras bater cavadinho de pênalti, eu lembro daquela camisa amarela voando pro lado esquerdo e eu batendo a bola pra fora. Irmão, Tó, o que eu vou dizer a você? É um prazer muito grande, foi um prazer muito grande receber você aqui, para você contar um pouco da sua história, porque você vai voltar para contar mais e mais pra gente, né? Mais histórias, e dizer a você que o campeão dos gramados se sente muito feliz em ter você hoje aqui, aproveitar essa vinda sua, né, de Angra dos Reis para cá e pegar você nesse dia para trazer aqui, como também o Manel Português, que está lá em Búzios. A hora que ele chegar aqui também perto da gente, vamos trazer ele, porque ele também tem muita história, né? O Manel tem muita história, e muitos atacantes têm muita história também do Manel, né? Então é um prazer muito grande ter você aqui e conversar com a gente sobre a sua vida, um pouco da sua história. Alexandre, eu que realmente tenho muito a agradecer a vocês e parabenizar essa mente brilhosa aí do Paulinho Pirulito, que não só por ter feito esse canal aí, entendeu? Por ter aberto esse canal aí, e também, claro, por intensificar cada mês aí esse jogo beneficente aí para arrecadação de alimentação para as pessoas um pouco menos favorecidas e que precisam também, né, claro. E se a gente tiver essa condição de estar ajudando, cara, vamos estar sempre aí à disposição, e entre essas partidas e outras, a gente vamos estar se reunindo, Deus dando o prazer da gente nos reencontrar, isso, né, mais uma vez, e a gente bater a nossa peladinha, beneficiar as pessoas que precisam e estar sempre aí apto a estar contribuindo com tudo isso aí. Eu parabenizo muito mesmo o Pirulito, exatamente por isso. O Paulinho teve uma ideia que Deus realmente clareie mais ainda a mente dele para que ele continue
tendo outras ideias aí que venham trazer benefício, não só ao grupo de vocês, do pessoal do podcast, mas e também para todo o mundo no geral, entendeu? Inclusive, Tó, o nosso podcast, nossa live, esse projeto também é um projeto do Paulinho, entendeu? Ele conversou com a gente, entendeu? Ele me chamou e eu estou muito satisfeito de estar participando desse projeto dele. Ele me chamou com o Rogério, com o Toninho, para a gente começar esse projeto, com o Raminho também, esteve até em outras ocasiões aqui com a gente. Porra, o Raminho é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa também do bem mesmo. E é isso, Tom. Muito obrigado, te agradeço por tudo, tá legal? E tudo de bom para você, para sua vida, para sua família. Valeu! Valeu, cara, obrigado mesmo, eu que agradeço a todos vocês, e é claro, isso aí fica como um grande registro aí na nossa caminhada, na nossa passagem, né, pelo nosso trajeto que tivemos aí no futebol de várzea. Então hoje nós temos essa consideração dessa rapaziada aí, desse pessoal da antiga nossa aí também, porque nós demos o prazer deles ter momentos de diversão e momentos de que eles curtiram a nossa vivência dentro de campo. Então, para mim, é um grande prazer. Eu fico muito feliz por tudo isso aí e agradeço a vocês por mais uma vez estar aqui nesse programa aí. Esse foi nosso amigo Thor, né? Que contou grande parte da sua história e o seu conteúdo, cara, a sua vida. Eu quero dizer para você que você vai voltar aqui para você continuar nos agraciar com a sua história, com a sua presença, porque a sua presença nos alegra, não só a mim, mas como a todos. E você sabe que dentro da minha vida pessoal, você é um cara que tem muito, conta muito para mim, tá? É um prazer muito grande para você e tenho certeza para todos que compõem esse projeto dos Campeões do Gramado e todos aqueles que te conhecem. Ó, muito obrigado. Obrigado você também. Eu vou pedir aí, mandar um abraço aqui para algumas pessoas específicas aí. O Rogério Pinheiro, que foi um dos caras que eu citei aí, que foi o cara que jogou comigo. O Rogério Pinheiro, que jogou no Botafogo, jogou no São Paulo. O Gustavo, né? Gustavinho também, o Gustavinho. O Kikito é outro cara também que é figura máxima também no futebol angrense, entendeu? Então isso aí, são pessoas que contribuem com a gente aí, soma com a gente dentro de campo. O Rogério Pinheiro foi um grande profissional, mas hoje em dia está lá jogando as peladinhas dele numa boa aí. Isso é muito gostoso. Inclusive você comentou com eles, para eles também criarem esse projeto lá para poder fazer ter o mesmo conteúdo nosso, né, do que nós estamos fazendo aqui, né? Exatamente, isso aí é o único meio da gente que fomos peladeiros. O Rogério não, que foi um grande profissional, né? Teve uma passagem muito brilhante pelo São Paulo e pelo Botafogo. O Gustavinho também é a mesma coisa, mas só que é o seguinte, aqueles que não atingiram os gramados do profissionalismo, né? Aquele que, como igual a gente, só tiveram o futebol de várzea. Disso aqui, nessa documentação aqui, fica comprovado que o cara fez alguma coisa dentro do futebol que teve um reconhecimento. Então isso aí é importante. Eu dei a ideia, mostrei algumas lives de vocês para ele lá, e tomara que realmente eles tomem a iniciativa da gente deles poderem fazer copiar isso aqui pelo menos. Eu desse aqui, depois eu vou enviar para eles tudo lá. Para eles compartilhar. Para eles compartilhar e para eles poderem ter uma ideia se vão realmente abrir um canal desse aí também para poder fazer os trabalhos lá. Idêntico com esse aí de vocês, porque aquilo que eu falei, é aquilo que eu falo. Você tem que agradecer muito a Deus pelo brilhantismo da mente do Paulinho Pirulito e por ter a colaboração de você, do Toninho, do Rogério, e também a gente finíssima, aquele negócio. Tem aqueles probleminha extra-campo que o Toninho cria, mas pelo menos, cara, são coisas boas, né? São coisas boas, é claro. Nós tivemos na nossa época grandes goleiros igual o Rogério, o Luiz Paulo. Então, para mim, eu vi grandes goleiros, né? Tanto antes de jogar bola ou depois que eu joguei. Mas na minha história, na minha vida, marcado, né? É você, Rogério, Luiz Paulo, Ronaldo,
E o Zezinho Maluco, só que o Zezinho Maluco era igual o Rogério, ele queria ser goleiro e queria ser jogador. Inclusive o Zezinho Maluco fez até um gol no Varandinha e levou a pênalti aquela partida. Então vocês 5, para mim, foram os melhores, tá? Dentro do que eu vi, dentro do que eu participei. Teve o Ricardo também, foi um excelente goleiro e tá dentro também desse contexto. O Zezinho, um grande amigo, um grande goleiro também, mas fui campeão com o Zezinho em 78 no Bom Retiro e também um grande goleiro, você lembrou muito bem. E é isso, né? Então, muito obrigado aí. E pedir a Deus também para que ele realmente tenha uma boa recuperação, que eu fiquei sabendo que ele está fazendo hemodiálise, né? Então, porque ele tem uma boa recuperação, que é uma isso, doença. Eu não sei disso não. E eu também quero mandar um abraço aqui, gente, muito legal, por o Marimbondo, tá? Pela sua recuperação, estamos torcendo sempre a sua recuperação. O tempo de visitar está pouco para mim, para os amigos, mas você tem toda a sua... Você pode ter certeza que está todo mundo torcendo por você. Quero também mandar um abraço para o Pelezinho, meu lateral direito do Nova Esperança, o melhor lateral direito junto com o Vavá, que eu tive a oportunidade de jogar. E também quero mandar um abraço e tudo de bom para o Luiz, também que se recuperou da sua vida, do problema. E Deus abençoe vocês e uma boa noite para todos. É isso aí, ó. Então boa noite aí para todo mundo aí. Vou aí pedir o pessoal aí para que realmente curtam tudo isso aí, né? Que curtam esses papo nosso aí. Todas as lives que a gente fizer por aqui, que o pessoal curta e participe, vai lá, deixa o like lá para poder dar uma moral aqui para a rapaziada, porque isso aí toma tempo, né? Então, espaço aqui, tempo, então a gente, se a gente puder ser curtido aí, a gente agradece desde já, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. É isso aí, Jó.